Antes de assistir o vídeo, se inscreve no canal. É rapidinho, se inscreve aí e dá um like. Bom dia, Martim do Globoesporte.com. Tem algumas ações na justiça, tentativas de atrasar ou mesmo cancelar a votação do sábado. Que informações vocês têm sobre isso? Sei que tem uma ação do próprio Pérez, tem uma de um conselheiro. Como está isso? A votação está garantida? Vai acontecer mesmo no sábado? Até o momento ela está garantida. Haviam algumas ações, como ainda existem, mas até esse momento não há nenhuma liminar e nada que prejudique a realização da Assembleia. Óbvio, nós estamos na quinta-feira, a Assembleia será no sábado, mas a mesa do Conselho está atenta para que, assim como aconteceu o fato da primeira ação e da segunda, e imediatamente a mesa do Conselho atuou, nós esclarecemos junto ao juiz e esperamos que assim haja o procedimento normal no resguardo da realização da Assembleia. Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia. É fato que o atual presidente do clube, José Carlos Pérez, vem usando as mídias em geral, né, abrindo aspas, colocando todo esse processo como um golpe. Eu coloco para o senhor essa forma de enxergar a questão por parte do presidente. O senhor teme, de certa forma, atingir a credibilidade do conselho dirigido pelo senhor? Olha, em nenhum momento o presidente chegou a comentar isso conosco, com a mesa, e nem tampouco na relação que teve com o Conselho. O Conselho tem se pautado de uma maneira atuante, a mesa, principalmente, de uma forma transparente, as suas ações imparciais, muito sérias, sempre no resguardo do Estatuto. E assim nós continuaremos procedendo. Não queremos tomar partido de A ou B. O que interessa à mesa é cumprir o Estatuto. E assim é que nós estamos fazendo. Aqui, presidente. Nos últimos dias, a gente tem visto, até em relação a isso que o Martim falou, liminares, enfim, tipo um monte de situações na justiça. Eu queria saber, primeiro, se isso de alguma forma coloca a votação do dia 29 em xeque. E uma outra coisa que eu queria saber é se todo esse clima de guerra que está sendo criado para essa Assembleia Geral preocupa vocês em relação a uma possível confusão física entre apoiadores do Pérez e apoiadores do Rolo. Eu acho que nós respondemos, em parte, a pergunta relacionada a liminares, né? No momento, não existe nada que prejudique a realização do pleito. E nós pretendemos que a Assembleia seja realizada, e acho que, me parece que a briga, né, essa relação é muito mais entre duas partes, né? Nós não queremos nos envolver nisso, não estamos envolvidos, acho que será muito tranquila a realização da Assembleia. Todas as providências e as organizações que foram feitas, todo o planejamento que está sendo feito, ele está sendo feito calcado na participação do maior número de associados possíveis dentro da Assembleia. Nós temos hoje temos cerca de mais de 17 mil associados aptos a votos, e teremos tanto a atuação dos órgãos como a Polícia Militar, do lado externo, destacado até um número considerável, que foi essa solicitação que nós fizemos para essa atuação junto aos redores da Vila Belmiro. Igualmente, nós teremos outros órgãos, como a CET, teremos os seguranças do clube na parte externa e seguranças terceirizados pela mesa do Conselho na parte interna. Não queremos nenhum tipo de relação de seguranças na parte interna da Assembleia. Até para que haja mesmo uma condição muito própria de nenhum tipo de envolvimento e realmente nós tenhamos
a segurança totalmente resguardada dentro do recinto. Toda a organização interna também da Assembleia, nós teremos mesários, a própria estrutura do clube, então não vejo nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade para manter a tranquilidade, a calma, a paz, e não admitiremos, não permitiremos nenhum tipo de atitude de ninguém que quer que seja, que se for identificado, quer na parte externa ou na parte interna, desde que identificado, terá sanções naturais, estatutárias, mas, volto a frisar, do nosso modo, do nosso entendimento, não vejo nenhum tipo de dificuldade na realização dessa Assembleia, até porque pelas programações e pelos planejamentos feitos, nós temos aí toda a estrutura mobilizada, diferente do ano passado, onde nós tínhamos uma entrada num local que era nos portões aqui 7 e 8, nós alteramos isso, passamos para a entrada principal do ginásio, onde a secretaria do clube estará ao lado, aberta para qualquer tipo de esclarecimento necessário naquele instante. Se não tivermos nenhum tipo de dificuldade, não teremos catracas, apenas orientadores que estarão indicando aos associados as entradas e aquilo que deva acontecer. Igualmente, nós teremos um local, que é o Memorial das Conquistas, reservado para deficientes e idosos, de um tratamento diferenciado especial. Então, toda a estrutura está mobilizada e creio que tudo isso seja, essa animosidade ou esse ambiente, esse clima, seja muito mais em vésperas do que propriamente na data da eleição. Marcelo, bom dia. Bom dia. Ontem a gente viu aí uma denúncia de um empresário de jogador ajudando sócios a regularizar a situação para poder votar. Eu queria saber o que vocês estão fazendo, como vocês estão trabalhando para garantir a transparência dessa Assembleia no sábado, desse trabalho no sábado. A transparência total. As cédulas que estão sendo feitas serão o escrutínio secreto e a votação por cédulas, preparados os mesários que atuarão, independente dessas situações envolvendo denúncias ou quaisquer outras situações, se forem feitas e identificadas em tempo por parte tanto da mesa quanto do Conselho, nós adotaremos as medidas cabíveis e necessárias, tanto em termos de conselheiro ou no caso de associados envolvidos. Com referência à regularização, igualmente, os sócios tiveram o período para essa regularização. O Conselho não tem este controle, o controle é feito pela Secretaria do Clube e feito por uma empresa terceirizada. Nós fizemos já 2 reuniões, a mesa do Conselho fez 2 reuniões preliminares, tanto com a Secretaria do Clube, como também com os responsáveis dessa empresa. Foram feitas as exigências todas e até esse instante cumpridas dentro dos prazos normais, e acreditamos que todas as informações que estão em nosso poder, em poder da mesa do Conselho, sejam reais, fidedignas, para que os associados que ali estejam realmente aptos e registrados para exercer o seu direito de voto. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Gostaria que o senhor explicasse quem tem direito ao voto. As regras são as mesmas de uma eleição presidencial? Obrigado. As regras são as mesmas. As regras são... Não estamos envolvendo uma eleição, né? É uma assembleia diferenciada, onde, inclusive, algumas situações inerentes ao próprio estatuto tiveram que ter uma interpretação para que, no caso, nós tivéssemos a votação para o impedimento do atual presidente. Mas as regras são idênticas para os associados votantes, que eles devem estar regulares, maiores e também
para estarem aptos acima de 1 ano do quadro regulares no quadro associativo. Presidente. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que é isso, né? Presidente, aqui à sua esquerda, bom dia. Bom dia. Esse momento político do clube, que prejuízo essa situação traz à imagem do Santos Futebol Clube? Nós temos tido muito cuidado de não tecer comentários a respeito desse momento, até porque a mesa tem atuado de uma forma a manter essa isenção. Mas é natural, é óbvio que comentávamos isso em vários encontros nossos da mesa, dificilmente nós tivemos, nesses últimos anos, nesses últimos tempos, situações como essas vividas no clube. E isso, sem dúvida alguma, prejudica. Quando nós imaginávamos, nós da mesa do Conselho, que estivéssemos aqui hoje diante dos senhores, das senhoras, para ficar esclarecendo a respeito de uma assembleia que talvez ocorresse só daqui 3 anos, né? Só 3 anos visando a próxima eleição presidencial. Nunca imaginávamos que estaríamos aqui organizando uma assembleia para um impedimento, mas cabe à mesa e ao Conselho atuarem, até por causa do próprio resultado que aconteceu diante dos 2 processos que estavam sendo votados e foram aprovados no Conselho Deliberativo, e cabe à mesa, exatamente como tem acontecido, convocar essa assembleia, que é, de fato, um momento democrático importante, mais um momento importante, onde o associado terá o seu direito de voto, mas, paralelamente a isso, é um momento também político muito delicado, onde o maior prejudicado, com certeza, não são as pessoas, e nem tampouco aqueles que estejam hoje nos cargos que ocupam. A pior situação caberá sempre, nesse instante, ao Santos Futebol Clube, e principalmente a sua imagem, que tem sido uma imagem sempre muito resguardada e sempre destacada dentro de campo, nos resultados, nos títulos desses últimos tempos, e que agora, infelizmente, tem tido a sua imagem também atrelada a momentos como esse, que são realmente momentos perigosos e que nós temos que sempre que lamentar. Bom dia, presidente. Bom dia. O Pérez falou com a gente recentemente e ele revelou que você contratou 2 advogados para reformular o estatuto. Eu queria que você falasse quais seriam essas reformulações, por favor. A respeito do estatuto? Isso, ele disse que você contratou 2 advogados para reformular o estatuto, para fazer algumas alterações. Na verdade, a comissão de estatuto avaliou, analisou, tem feito uma série de reuniões com os conselheiros, e num dado momento, para que nós pudéssemos intensificar a questão dessa mudança estatutária, a mesa decidiu contratar 2 escritórios de advocacia. Esses 2 escritórios estão atuando, já fizemos reuniões também à mesa, em reuniões informais com alguns conselheiros que estão também opinando a respeito de possíveis alterações estatutárias. E, nesse instante, os 2 escritórios concluíram esses estudos, foram apresentados bonecos com possíveis mudanças e alterações e adaptações do Estatuto, está em posse de poder da Comissão de Estatuto. A Comissão de Estatuto, a mesa deu um prazo para até o início de outubro para finalizar essa questão de possíveis dúvidas que ainda tenham, porque os escritórios apresentaram hipóteses para que essas alterações sejam feitas. E agora nós pretendemos realizar também, intensificar reuniões junto aos conselheiros e alguns associados, para que, no máximo, no final do mês de outubro ou no início de novembro, nós possamos colocar as possíveis adaptações e alterações estatutárias em plenário do Conselho Deliberativo. Marcelo, bom dia. Bom dia. Caso o impeachment seja aprovado, haverá algum processo de transição entre o presidente ou o vice, ou o Orlando Volo já teria que assumir na segunda-feira, ou isso é algo mais informal entre os 2?
Se houver o impedimento? Isso, se houver. Se for aprovado o impedimento, o processo é natural, é imediato, assume o vice-presidente. Aqui, ainda envolvendo essa questão... E o vice-presidente precisaria compor, até porque hoje nós estamos no limite do número de membros do Conselho Gestor. Com a saída possível ou não saída de um dos membros, automaticamente existe a obrigatoriedade e a necessidade da recomposição do Conselho Gestor. No caso de um vice-presidente, né, caso haja o impedimento do presidente, e a composição dos demais membros do Conselho Gestor. E o vice teria que ser os que já estão no Conselho Gestor? Ou os que já... Não, os que estejam no Conselho Deliberativo. Os que estejam hoje compondo o Conselho Deliberativo, se houver o impedimento, o vice-presidente poderá convidar membros para compor o novo comitê gestor. Ainda envolvendo essa questão de liminares, enfim. Caso alguém dê uma liminar, entre com uma liminar depois da votação, e essa liminar for concedida, enfim, a Justiça pode fazer com que o resultado do dia 29 seja anulado? Ou não? Foi votado dia 29, terminou, pronto, acabou, está decidido. É que depende muito das decisões de liminares, né? Nós não sabemos que tipo de decisões possam ocorrer, né? Óbvio que sempre a decisão de uma Assembleia ela é soberana, a não ser que a Justiça encontre alguma falha ou algum problema que venha a fazer com que haja alguma correção. Mas, geralmente, se até o dia 29 nós tivermos a Assembleia, nós, obviamente, já proclamaremos imediatamente o resultado da Assembleia. Presidente, voltando a falar da segurança, uma questão que preocupa bastante, eu gostaria de falar, que o senhor falasse mais um pouquinho do que a PM, qual vai ser o papel da PM, já que você teve uma reunião com a PM essa semana, né? Como vai ser o policiamento? Vai ser mais reforçado do que na última eleição? Nós temos envolvidos no clube mais de 100 profissionais. Atualmente nós temos 120 pessoas envolvidas pelo clube. E, como eu disse no início, nós temos outros órgãos de apoio, como no caso a Polícia Militar. A Polícia Militar destacará o número necessário, não temos esse número, mas é um número necessário, como a própria comandante e os membros que lá estavam na reunião disseram que será numa proporção como um jogo ou um clássico, né? Então, toda a preocupação da Polícia Militar diante dos esclarecimentos, das possíveis situações que nós colocamos que possam acontecer, tanto na parte externa quanto dentro da Vila Belmiro, no caso do próprio ginásio Atier Jorge Cury, tudo nós comentamos, então a polícia já está bem a par, já há uma experiência da própria polícia em eventos como a própria em assembleias, em jogos, então não propriamente da mesa não tem nenhum tipo de dificuldade ou de preocupação com referência à atuação da Polícia Militar. Até no sentido de coibir abusos, né? Fomos comentando sobre isso também, na questão de bebidas alcoólicas ao redor da vila e uma série de outras situações onde a polícia preventivamente atuará, até porque a Assembleia terá o seu início a partir das 10 horas da manhã até as 18 horas e a apuração acontecendo de uma forma imediata após a finalização do processo de votação. Acreditamos nós que também, no máximo, em 1 hora, nós tenhamos o resultado final já proclamado. Aproveitar também para vocês terão ali na Rua José de Alencar um local, vocês verão quando receberem a estrutura, um local de credenciamento à imprensa, exclusivo para credenciamento da imprensa, e dentro do ginásio nós estamos limitando apenas as pessoas, porque não é uma eleição, né? Voltamos a dizer, é uma votação de impedimento.
Então, nós não permitiremos que ninguém que não esteja credenciado pela mesa esteja no recinto, tanto no caso do período de votação, como também no período de apuração. Em ambos, apenas as pessoas que estejam trabalhando e credenciadas, desculpe, e os próprios associados que estarem exercendo esse direito de voto, entrarão, votarão e serão convidados também a se retirarem do local de recinto, até porque ficarão apenas realmente as pessoas que estiverem com funções e trabalhando na Assembleia. Presidente, queria só perguntar de novo sobre essa reportagem que saiu ontem de um empresário pagando para e ele admitiu que pagou para 5 sócios regularizarem sua situação e tal. Você acha que isso prejudica a votação, a credibilidade da votação, o fato de alguém estar artificialmente inflando o número de pessoas que vai votar? E se o senhor pode dizer pessoalmente se o senhor é a favor ou contra o impeachment do presidente Pérez? Eu acho que de nada prejudica, porque as providências da Assembleia, elas não estão relacionadas a esses atos isolados. Esses são fatos que estejam acontecendo, não temos conhecimento de quem parte esse tipo de vídeo, de que forma eles estão acontecendo, se são gravados para prejudicar A ou B. Então, só poderíamos realmente atuar se nós fôssemos provocados para que a mesa e o conselho atuassem. Óbvio, nós estamos acompanhando todos esses procedimentos, mas esses procedimentos não são ainda com fatos concretos que possibilitem que realmente a mesa possa atuar. Nem mesmo no sentido de identificar um suposto empresário, não sabemos se ele é realmente empresário de futebol, também não sabemos se aqueles associados são associados ou são pessoas envolvidas no processo, se esse vídeo é um vídeo realmente fomentado para que atinja um tipo de finalidade. Eu acho que, volto a frisar, todo o trabalho que a mesa e o conselho vem fazendo, eu acho que diferente até de processos eleitorais passados, né, estão sendo realmente muito, muito detalhados, com pormenores, e que a tendência é que hajam problemas em termos de você proclamar um resultado correto e justo, ele será muito, muito difícil de acontecer. E a sua posição pessoal como cientista? Então, eu prefiro não... A mesa, como sempre, não tem feito esse tipo de declaração, né? Até para que não haja nenhum tipo de tendência. Mais alguma pergunta? Alguém quer? Marcelo, para que fique bem claro para o associado do Santos, o torcedor em geral, que com certeza está ao vivo aí acompanhando o que você vem passando, sábado, o dia lá para se escolher sobre a permanência ou não do presidente Pérez. Como será isso? Nós teremos que simplesmente uma célula dizendo sim, outra não, cores diferentes. Na forma prática, como seria isso? Para ficar bem claro para o associado. O associado será identificado logo na porta, adentrará caso esteja apto a votar, procurará o seu nome, porque as urnas serão por ordem alfabética e não numérica, e ele, ao identificar no mesário, ele poderá, tendo que trazer a sua carteira de associado, assim como também um documento com foto. Ele terá obrigatoriamente que trazer esses 2 documentos. Se estiver apto e portando os documentos, ele receberá 2 cédulas, uma cédula de uma cor e uma cédula de outra cor, que se referem aos 2 processos. E ali ele estará optando sim pelo impedimento, não pelo impedimento. De uma forma bem clara, ele votará naquele instante com as 2 cédulas, e ao terminar essa votação, ele colocará na urna correspondente as suas 2 cédulas nessas 2 votações dos 2 processos. E a apuração será em seguida
após as 18 horas, feita apenas pela mesa, diferente de um processo eleitoral, apenas a mesa estará no local, juntamente com algumas funcionárias e funcionários destacados que já estejam acostumados com esse processo eleitoral. Presidente, quantas urnas? 10 urnas. Serão 10 urnas que teremos no ginásio. Mais alguma pergunta? Presidente Marcelo? Tudo certo? Vamos. Tem 17 mil que podem votar, né? Quantos vocês esperam? A eleição foi 5.600, mais ou menos, né? Vocês acham que vai ser por aí, mais? Tem alguma estimativa de quantas pessoas vão vir votar? É difícil você fazer uma estimativa, porque nós nunca tivemos um processo de impedimento no clube. Todas as referências que nós temos sempre foram de processos eleitorais. Então, como será a primeira vez, para nós, como nós temos acima de 17 mil associados votantes, a estrutura que nós estamos montando é para receber e aguardar 17 mil associados.